paz do Senhor. Hoje vamos ter a nossa lição número 10 sobre o dom de interpretar línguas. O texto base da nossa lição está na Epístola de 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 13 e o 26. Nós leremos esses dois versículos. Pedir que vocês podem abrir as suas Bíblias para acompanhar a leitura junto comigo. 1 Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. E o 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Essa lição aborda o último dos 9 dons listados pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios. Uma definição desse dom é que ele é a capacitação do Espírito Santo a alguém para transmitir uma mensagem dada em línguas, trazendo edificação para toda a congregação. Em geral, a mensagem é interpretada e a mensagem que é interpretada vai de encontro às maiores necessidades da igreja. Esse é um dom que algumas pessoas recebem de uma forma específica, e por isso Paulo afirma que nem todos têm o dom de explicar o que as línguas querem dizer. A interpretação pode vir através de quem falou em línguas ou de uma pessoa que ouviu. O dom de interpretação de línguas é um complemento ao dom de variedade de línguas. Ele transforma a experiência espiritual individual numa experiência espiritual coletiva. Vocês assistiram o vídeo da lição número 9 a respeito da variedade de línguas? É muito importante que vocês assistam todos os vídeos para que possam entender quais são os dons e como eles algumas vezes se relacionam. Paulo incentivava a busca pela interpretação através de uma oração sincera a Deus. Uma das fortes marcas da igreja primitiva era a forte comunhão que havia entre os irmãos. Porém, essa união foi se perdendo ao longo do tempo devido ao individualismo que está crescente na sociedade. O primeiro tópico da nossa revista é compreendendo o significado de uma mensagem em línguas. Como visto na lição anterior, o dom de variedade de línguas só pode ser uma bênção coletiva se ele transmitir uma mensagem que todos ouçam e compreendam. E para isso, Deus concedeu à igreja o dom de interpretação de línguas, que através do Espírito Santo se torna acessível. É importante ressaltar que não se trata de uma tradução, e sim de interpretação. Tradução tem a ver com a palavra em si, é pegar uma língua e traduzir para outra. Já a interpretação tem a ver com a mensagem, perceber e dar sentido a alguma coisa. Esse dom está classificado no grupo dos dons que manifestam a mensagem da parte de Deus. As línguas com interpretação podem trazer várias formas de edificação, inclusive da revelação de verdades espirituais, um conhecimento e um entendimento espiritual, profecias que encorajam e exortam a igreja, dando instruções também sobre doutrinas e práticas ou esclarecendo verdades espirituais. Próximo tópico é uma mensagem para a edificação. A poesia judaica que relata a criação do mundo no livro de Gênesis expressa que tudo o que Deus fez era bom. Da mesma forma, em Tiago, eu vou abrir e vocês também podem me acompanhar. Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Essas escrituras sagradas revelam que todo bem vem de Deus. Da mesma forma, em Salmos, os Salmos exaltam a bondade de Deus. Em Marcos, há um diálogo entre Jesus e o jovem rico. Em Marcos, capítulo 10, e o verso 18. Marcos 10 e 18. Jesus lhe disse:
que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Jesus afirma que só Deus é bom. Ao destacar a bondade de Deus encontrada nas Escrituras, podemos crer que temos um Deus que transborda atos de bondade. E esse mesmo Deus que se relaciona com a sua igreja, e Ele quer o bem de todos que participam dela. Assim também, a mensagem de Deus, vindo por meio da interpretação de línguas, tinha sempre um propósito, que era a edificação coletiva da igreja. Próximo tópico, devemos orar para interpretar as línguas. Orar nem sempre é uma tarefa fácil, não é mesmo? Muitas vezes nós negligenciamos isso que é tão importante para a nossa vida espiritual. Paulo afirma no capítulo 8, versículo 26 de Romanos, vamos abrir novamente então, na epístola de Romanos para ver o que Paulo disse. Romanos 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele intercede por nós mesmo quando nós não sabemos a melhor maneira como orar. E nós precisamos ser dependentes dele para tudo, inclusive em nossas orações. Muitas vezes nós estamos tão aflitos, você já passou por uma situação tão difícil, um problema de saúde, um problema com a sua família, que você não conseguia nem falar, que as palavras não saíam, só saía o choro, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós e ele nos ajuda, mesmo quando nós não temos palavras, não conseguimos expressar o que estamos sentindo. No livro de Tiago, no capítulo 4 e o versículo 3, vamos voltar para o livro de Tiago. A epístola de Tiago, 4 e 3, está escrito: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Ele afirma que muitas das nossas orações não são respondidas, pois nós temos como motivo principal um coração mau e egoísta. Deus não responde esse tipo de oração mal intencionada. E o apóstolo Paulo nos aconselha a orar por motivos que agradam a Deus e que eles sejam aproveitados para toda a igreja, assim como a oração pelo dom de interpretação de línguas. O propósito final dessa oração é a edificação coletiva do corpo de Cristo, que é a igreja. Orar por esse motivo mostra que nós estamos rompendo com o nosso egoísmo, com um coração pecaminoso e estamos pensando nos nossos irmãos. É natural, como nós somos seres humanos, que quando a gente vai orar, a gente lembra de pedir por coisas que a gente quer, nossos sonhos, nossos desejos, mas nós precisamos lembrar de orar pelos missionários que estão longe de casa, pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, por curas na igreja e por esses dons, como o de interpretação de línguas e como os outros que podem se manifestar na igreja e que vão trazer a edificação. Muitas vezes nós lutamos só pelos nossos interesses e nós precisamos fazer como Jesus nos disse, amar o próximo como a nós mesmos. E isso quer dizer nos importar com eles a ponto de orarmos e dividirmos o nosso tempo e os nossos anseios, com também a oração pelos nossos irmãos. Vamos orar para finalizar a nossa aula? Senhor Deus, nós te agradecemos por ter deixado esses dons a nós. Te agradecemos por falar conosco através da sua palavra e nos ensinar de maneira tão bonita e querer se relacionar conosco, Pai. Nos ajuda a ser melhores, nos ajuda a buscar a Ti, Deus, e que nós possamos buscar os Seus dons, Senhor, para que nós possamos edificar a Tua igreja, para que nós possamos, Senhor, melhorar a cada dia e estar prontos para a Tua volta. Te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Até a próxima aula, pessoal!